Documento 150. A terceira campanha de pregação. À noite, no domingo, 16 de janeiro do ano 29º depois de Cristo, Abner e os apóstolos de João chegaram a Betsaida e no dia seguinte tiveram uma conversa conjunta com André e os apóstolos de Jesus. Abner e os seus condiscípulos fizeram de Hebrom o seu ponto central e mantiveram o hábito de vir a Betsaida periodicamente para as reuniões. Entre as muitas questões consideradas nessa conferência conjunta, estava a prática de ungir os doentes com alguns tipos de óleo, junto com orações para a cura. De novo, Jesus declinou de participar das discussões deles e expressar-se a respeito das conclusões tiradas. Os apóstolos de João haviam sempre usado o óleo para unção nas suas ministrações aos doentes e afligidos, e assim buscavam estabelecer uma prática uniforme para ambos os grupos, mas os apóstolos de Jesus recusaram a ater-se a essas regras. Na terça-feira, 18 de janeiro, os 24, junto com os 75 evangelistas aprovados, reuniram-se na casa de Zebedeu, em Betsaida, em uma preparação para serem enviados na sua terceira viagem de pregação na Galileia. Essa terceira missão durou um período de 7 semanas. Os evangelistas foram enviados em grupos de 5, enquanto Jesus e os 12 viajaram juntos a maior parte do tempo, os apóstolos indo, 2 a 2, para batizar os crentes como era solicitado pela ocasião. Por um período de quase 3 semanas, Abner e os seus condiscípulos também trabalharam com os grupos evangélicos, aconselhando-os e batizando os crentes. Eles visitaram Magdala, Tiberíades, Nazaré e todas as principais cidades e aldeias das partes central e sul da Galileia. Foram a todos os locais anteriormente visitados e a muitos outros. Essa foi a última mensagem à Galileia, exceto as suas regiões do norte. 1. O corpo evangélico das mulheres. De todas as coisas ousadas que Jesus fez na sua carreira terrena, a mais surpreendente foi o seu anúncio súbito, na tarde de 16 de janeiro. Amanhã pela manhã, nós selecionaremos 10 mulheres para o trabalho de ministração do reino. No começo do período de 2 semanas, durante o qual os apóstolos e os evangelistas deviam estar ausentes de Betsaida na sua licença, Jesus solicitou a Davi que chamasse os seus pais de volta para a casa deles e que despachasse mensageiros, chamando a Betsaida 10 mulheres devotas que haviam servido na administração do acampamento anterior e na enfermaria das tendas. Essas mulheres todas tinham ouvido a instrução dada aos jovens evangelistas, mas nunca ocorreu aos instrutores delas, nem a elas próprias, que Jesus ousaria colocar mulheres na missão de ensinar o evangelho do reino e ministrar aos doentes. Essas 10 mulheres, escolhidas e incluídas na missão por Jesus, eram Susana, filha do antigo Chazã da sinagoga de Nazaré; Joana, mulher de Cusa, camareiro de Herodes Antipas; Isabel, filha de um rico judeu de Tiberíades e Séforis; Marta, irmã mais velha de André e Pedro; Raquel, cunhada de Judá, irmão na carne do mestre; Nassanta, filha de Elman, médico sírio; Milcha, uma prima do apóstolo Tomé; Ruth, a filha mais velha de Mateus Levi; Celta, filha de um centurião romano; e Agamã, uma viúva de Damasco. Subsequentemente, Jesus acrescentou mais 2 outras mulheres a este grupo, Maria Madalena e Rebeca, filha de José de Arimateia. Jesus autorizou essas mulheres a formarem a sua própria organização e instruiu a Judas que provesse fundos para os seus equipamentos e para animais de carga. As 10 elegeram Susana como dirigente e Joana como a tesoureira. Desse momento em diante, elas proveram os próprios fundos de caixa e nunca mais recorreram a Judas para sustentá-las. Muito espantoso foi, naquela época, quando às mulheres nem era permitido que permanecessem no andar principal da sinagoga, ficando confinadas à galeria das mulheres. Vê-las sendo reconhecidas como instrutoras autorizadas do novo evangelho do reino. O encargo que Jesus deu a essas 10 mulheres, quando as escolheu para ensinar o evangelho e para ministrar,
foi o da proclamação da emancipação que libertava todas as mulheres, para todos os tempos. Não mais era para que o homem visse a mulher como inferior espiritualmente. Isso foi decididamente um choque, até mesmo para os 12 apóstolos. Não obstante elas terem muitas vezes ouvido o Mestre dizer que no reino do céu não há rico ou pobre, livre ou escravo, masculino ou feminino, todos são igualmente filhos e filhas de Deus. Elas ficaram literalmente atordoadas quando ele propôs formalmente dar missões a essas mulheres como instrutoras religiosas e mesmo permitir que viajassem com eles. Todo o país ficou agitado com esse procedimento. Os inimigos de Jesus tiraram um grande partido dessa decisão, mas em todos os lugares, as mulheres crentes nas boas novas ficaram firmes em apoio às suas irmãs escolhidas e exprimiram uma aprovação sem hesitação a esse reconhecimento tardio do lugar da mulher no trabalho religioso. E essa libertação das mulheres, de dar a elas o devido reconhecimento, foi praticada pelos apóstolos imediatamente após a partida do Mestre, embora acabassem voltando aos velhos costumes nas gerações posteriores. Durante os primeiros tempos da Igreja cristã, as mulheres instrutoras e ministras eram chamadas diáconas e eram dignas do reconhecimento geral. Mas Paulo, a despeito do fato de admitir tudo isso em teoria, nunca realmente incorporou nada disso à sua própria atitude, pois pessoalmente achava difícil de ser colocado em prática. 2. A parada em Magdala. Quando o grupo apostólico saiu de Betsaida, as mulheres viajaram na retaguarda. Durante as conferências, sempre se assentavam agrupadas na frente e à direita do palestrante. E as mulheres, que cada vez mais se tornavam crentes no Evangelho do Reino, sempre que haviam desejado manter uma conversa pessoal com Jesus ou com um dos apóstolos, acontecera uma porção de dificuldades e embaraços sem fim. Agora tudo isso estava mudado. Quando qualquer das mulheres crentes desejava ver o Mestre ou conversar com os apóstolos, ia até Susana, e em companhia de uma das 12 mulheres evangelistas, iria imediatamente à presença do Mestre ou de um dos seus apóstolos. Foi em Magdala que pela primeira vez as mulheres demonstraram a sua utilidade e justificaram a sabedoria da sua escolha. André havia imposto regras bastante estritas aos seus condiscípulos sobre fazer trabalhos pessoais com as mulheres, especialmente com aquelas de caráter questionável. Quando o grupo entrou em Magdala, essas 10 mulheres evangelistas foram liberadas para ir aos locais de pecado e pregarem as boas novas diretamente às residentes dali. E quando visitavam os doentes, essas mulheres podiam chegar até muito mais perto, na sua ministração às suas irmãs afligidas. Em resultado da ministração dessas 10 mulheres, mais tarde conhecidas como as 12 mulheres, nesse local, Maria Madalena foi conquistada para o reino. Por meio de uma série de infortúnios e em consequência da atitude da sociedade bem reputada para com as mulheres que cometem tais erros de julgamento, essa mulher havia ido parar em um desses locais nefandos de Magdala. Foram Marta e Raquel que deixaram claro, para Maria, que as portas do reino estavam abertas, mesmo para as que tinham sido como ela. Maria acreditou nas boas novas e foi batizada por Pedro no dia seguinte. Maria Madalena tornou-se a instrutora mais eficiente do Evangelho, desse grupo de 12 mulheres evangelistas. Ela foi escolhida para esse serviço junto com Rebeca, em Jotapata, cerca de 4 semanas depois da sua conversão. Maria e Rebeca, com outras desse grupo, continuaram trabalhando até o fim da vida de Jesus na terra, fiel e eficientemente, para o esclarecimento e a elevação das suas irmãs oprimidas. E quando o último e trágico episódio do drama da vida de Jesus estava sendo desempenhado, não obstante haverem todos os apóstolos fugido, exceto um, essas mulheres todas permaneceram presentes. Nenhuma delas sequer o negou ou traiu. 3. O sábado em Tiberíades. Os serviços do grupo apostólico para o sábado haviam sido colocados por André
na mão das mulheres, por instrução de Jesus. Isso significava, claro está, que não poderiam ter lugar na nova sinagoga. As mulheres escolheram Joana para encarregar-se dessa ocasião, e o encontro foi feito no novo palácio de Herodes, na sala de banquetes. Herodes estando ausente da residência em Júlias, na Pérea. Joana leu das Escrituras a respeito do trabalho das mulheres na vida religiosa de Israel, fazendo referência a Miriam, Débora, Ester e outras. Mais tarde, naquela noite, Jesus fez com o grupo reunido uma palestra memorável sobre magia e superstição. Naqueles dias, o aparecimento de uma estrela brilhante e supostamente nova foi encarado como um sinal, indicando que um grande homem havia nascido na Terra. Essa estrela tinha recentemente sido descoberta e André perguntou a Jesus se essas crenças eram bem fundadas. Na longa resposta à pergunta de André, o mestre entrou em um exame profundo sobre toda a questão da superstição humana. A exposição que Jesus fez nessa ocasião pode ser resumida em uma linguagem moderna, como é feito a seguir. 1. Os trajetos das estrelas no céu nada têm absolutamente a ver com os acontecimentos da vida humana na Terra. A astronomia é uma busca própria da ciência, mas a astrologia é uma massa de erros supersticiosos que não tem nenhum lugar no Evangelho do Reino. 2. O exame dos órgãos internos de um animal morto, há pouco, nada pode revelar sobre o tempo, sobre os acontecimentos futuros, nem sobre os resultados vindouros das questões humanas. 3. Os espíritos dos mortos não voltam para comunicar-se com as suas famílias, nem com os antigos amigos de entre os vivos. 4. Os encantos e as relíquias são impotentes para curar a doença, para proteger contra os desastres ou a influência de maus espíritos. A crença de que todo esse material influencia o mundo espiritual nada é senão uma superstição grosseira. 5. Tirar a sorte, embora possa ser uma forma conveniente de decidir sobre dificuldades menores, não é um método indicado para desvelar a vontade divina. As consequências resultam sendo uma questão de acaso material. O único meio de comunhão com o mundo espiritual está contido na dotação do Espírito à humanidade, o Espírito residente do Pai, junto com o Espírito efusionado do Filho e a influência onipresente do Espírito infinito. 6. A adivinhação, a bruxaria e a feitiçaria são superstições de mentes ignorantes, como o são também as ilusões da magia. A crença em números mágicos, em presságios de boa sorte e nos arautos da má sorte é tudo uma pura e infundada superstição. 7. A interpretação dos sonhos é um sistema ignorante de especulação fantástica, amplamente supersticioso e sem base. O Evangelho do Reino nada deve ter em comum com os sacerdotes adivinhos da religião primitiva. 8. Os espíritos do bem ou do mal não podem residir em símbolos materiais de argila, madeira ou metal. Os ídolos nada mais são do que o material de que são feitos. 9. As práticas dos magos, dos bruxos e dos feiticeiros derivam-se das superstições dos egípcios, dos assírios, dos babilônios e dos antigos cananeus. Os amuletos e todas as espécies de encantamentos são inúteis tanto para ganhar a proteção dos bons espíritos, quanto para proteger dos supostos espíritos maus. 10. Jesus colocou a nu e denunciou as crenças em feitiços, ordalhos, despachos, pragas, sinais, mandrágoras, nós em cordas e todas as outras formas de superstições ignorantes e escravizadoras. 4. Enviando os apóstolos 2 a 2. Na noite seguinte, havendo reunido seus 12 apóstolos, os apóstolos de João e o grupo recém-formado das mulheres, Jesus disse: Podeis ver, por vós próprios, que a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Que todos nós, portanto, oremos ao Senhor das colheitas, para que Ele nos envie mais trabalhadores ainda para os seus campos. Enquanto permaneço confortando e instruindo os mais jovens,
Eu gostaria de enviar os mais antigos 2 a 2, para que possam ir rapidamente a toda a Galiléia, pregando o evangelho do reino, enquanto ainda é conveniente e tudo ainda está pacífico. Então, ele designou os pares de apóstolos como desejava que fossem enviados, e que eram André e Pedro, Tiago e João Zebedeu, Filipe e Natanael, Tomé e Mateus, Tiago e Judas Alfeus, Simão Zelote e Judas Iscariotes. Jesus acertou uma data para encontrar os 12 em Nazaré, e ao partirem ele disse: Nessa missão não ide a nenhuma cidade dos gentios, nem a Samaria. Em vez disso, ide buscar a ovelha perdida da casa de Israel. Pregai o evangelho do reino e proclamai a verdade salvadora de que o homem é um filho de Deus. Lembrai de que o discípulo dificilmente está acima do seu mestre, e de que um servo raramente é maior do que o seu senhor. É suficiente ao discípulo ser igual ao seu mestre e ao servo tornar-se semelhante ao seu senhor. Se alguma gente tiver ousado chamar de mestre da casa a um parceiro de Beelzebu, tanto mais assim eles considerarão aqueles que tomam conta da sua casa. Mas vós não deveis temer esses inimigos descrentes. Eu vos declaro que nada daquilo que está encoberto deixará de ser revelado, nada há escondido, que não será conhecido. O que eu vos ensinei em particular, pregai-o abertamente e com sabedoria. O que eu revelei a vós no interior da vossa morada, ireis proclamá-lo na hora certa, de cima dos telhados. E vos digo, meus amigos e discípulos, não temais aqueles que podem matar o corpo e que, entretanto, não são capazes de destruir a alma. Colocai a vossa confiança nele, que pode sustentar o corpo e salvar a alma. 2 pardais não são vendidos por um tostão? E ainda eu vos declaro que nenhum deles foi esquecido aos olhos de Deus. Não sabeis que os próprios cabelos da vossa cabeça estão todos contados? Não temais, portanto, vós sois de maior valor que uma grande quantidade de pardais. Não fiqueis envergonhados com o meu ensinamento. Ide proclamar a paz e a boa vontade, mas não vos enganeis. A paz nem sempre acompanhará essa pregação. Eu vim para trazer a paz à terra, mas quando os homens rejeitam a minha dádiva, o tumulto e a divisão advêm. Quando toda a família recebe o evangelho do reino, a paz verdadeira reside naquela casa. Mas quando alguns da família entram no reino e outros rejeitam o evangelho, essa divisão só pode produzir tristezas e mágoas. Trabalhai seriamente para salvar a família inteira, para que os inimigos do homem não sejam os da sua própria casa. Mas quando houverdes feito o vosso máximo possível, por todos de cada família, eu declaro que aquele que ama o pai ou a mãe, mais do que ama esse evangelho, não é digno do reino. Depois que os 12 ouviram essas palavras, estavam prontos para partir, e não se viram mais, até o momento da sua reunião em Nazaré, para encontrarem-se com Jesus e os outros discípulos como o mestre havia marcado. 5. O que devo fazer para me salvar? Numa noite em Shunem, depois que os apóstolos de João haviam retornado a Hebrom, e depois que os apóstolos de Jesus haviam sido enviados 2 a 2, e quando o mestre estava empenhado em ensinar a um grupo de 12 dos evangelistas mais jovens, que trabalhavam junto com as 12 mulheres, sob a direção de Jacó, Raquel fez a seguinte pergunta a Jesus: Mestre, o que devemos responder quando as mulheres perguntarem a nós: o que devo eu fazer para me salvar? Jesus ouviu essa pergunta e respondeu: Quando homens e mulheres perguntarem sobre o que devem fazer para salvar-se, vós deveis responder-lhes: acreditar neste evangelho do reino e aceitar o perdão divino, reconhecer pela fé o Espírito de Deus que está dentro de si e cuja aceitação faz de vós um filho de Deus. Não lestes nas Escrituras onde diz: no Senhor tenho a retidão e a força? E também onde o Pai diz: a minha retidão está próxima, a minha salvação já se manifestou, e os meus braços envolverão meu povo. A minha alma ficará em júbilo no amor do meu Deus, pois ele me agasalhou com as vestes da salvação e cobriu-me com o manto de sua retidão. Acaso não lestes também sobre o Pai que o seu nome será conhecido como o Senhor da nossa retidão? Retirai as vestes sujas daquele
que só a si se considera virtuoso, e veste esse filho com o manto da retidão divina e da eterna salvação. Para sempre é verdade que o justo viverá na fé. A entrada no reino do Pai é totalmente livre, mas o progresso, crescimento na graça, torna-se essencial para se continuar no reino. A salvação é dádiva do Pai e é revelada pelos seus filhos. A aceitação pela fé da vossa parte faz com que compartilheis da natureza divina, como um filho ou uma filha de Deus. Pela fé, sois justificados, pela fé, sois salvos, e por essa mesma fé, avançais eternamente no caminho da perfeição progressiva e divina. Pela fé, Abraão foi justificado e tornou-se sabedor da salvação por meio dos ensinamentos de Melquisedeque. Em todas as épocas, essa mesma fé salvou os filhos do homem, mas agora um filho veio do Pai para fazer com que a salvação fique mais real e aceitável. Quando Jesus terminou de falar, havia um grande júbilo entre aqueles que haviam ouvido essas palavras cheias de graça, e nos dias que se seguiram, todos foram proclamar o Evangelho do Reino com força nova e com energia e entusiasmo renovados. E as mulheres encheram-se de júbilo, ainda mais, ao saberem que estavam incluídas nesses planos para o estabelecimento do reino na terra. Resumindo essa afirmação final, Jesus disse: não podeis comprar a salvação, não podeis adquirir a retidão. A salvação é uma dádiva de Deus e a retidão é o fruto natural da vida que nasce da filiação ao reino. Não sereis salvos porque viveis uma vida na retidão. Antes deveis viver uma vida na retidão porque já fostes salvos, porque reconhecestes a filiação como uma dádiva de Deus e o serviço no reino como a suprema delícia da vida na terra. Quando os homens acreditam neste Evangelho, que é uma revelação da bondade de Deus, eles se conduzirão voluntariamente ao arrependimento de todos os pecados conhecidos. A compreensão da filiação é incompatível com o desejo de pecar. Os crentes do reino têm fome de retidão e sede da perfeição divina. 6. As lições da noite. Nas argumentações noturnas, Jesus falou sobre muitas questões. Durante o restante dessa viagem, antes de reunirem-se todos em Nazaré, ele examinou o amor de Deus, sonhos e visões, malícia, humildade e brandura, coragem e lealdade, música e adoração, serviço e obediência, orgulho e presunção, perdão em relação ao arrependimento, paz e perfeição, maledicência e inveja, mal, pecado e tentação, dúvidas e descrença, sabedoria e adoração. Os apóstolos mais antigos estando longe, os grupos mais recentes de homens e de mulheres entraram mais livremente nas conversas com o Mestre. Depois de passar 2 ou 3 dias com um grupo de 12 evangelistas, Jesus ia juntar-se a outro grupo, sendo informado sobre os locais de permanência e sobre os movimentos de todos esses trabalhadores por intermédio dos mensageiros de Davi. Sendo essa a sua primeira viagem, as mulheres permaneceram grande parte do tempo com Jesus. Por intermédio do serviço dos mensageiros, cada um desses grupos era mantido totalmente informado a respeito do progresso da viagem, e receber novas sobre os outros grupos era sempre uma fonte de encorajamento para esses trabalhadores espalhados e isolados. Antes da sua separação, ficou marcado e arranjado para os 12 apóstolos, junto com os evangelistas e o grupo das mulheres, encontrarem-se em Nazaré para reunir-se com o Mestre, na sexta-feira, 4 de março. E assim, por volta do momento certo, de todas as partes do centro e do sul da Galileia, esses vários grupos de apóstolos e de evangelistas começaram a viajar para Nazaré. Por volta do meio da tarde, André e Pedro, os últimos a chegar, estavam alcançando o acampamento preparado por aqueles que chegaram cedo, situado nas colinas ao norte da cidade. E esta era a primeira vez que Jesus visitava Nazaré, desde o começo da sua ministração pública. 7. A permanência em Nazaré.
Nessa sexta-feira à tarde, Jesus caminhou pela cidade de Nazaré sem ser observado nem reconhecido. Passou pela casa da sua infância e pela oficina de carpinteiro e permaneceu cerca de meia hora na colina em que tanto gostava de estar quando era menino. Desde o dia do seu batismo, feito por João no Jordão, o Filho do Homem não tinha um tal fluxo de emoção humana mexendo com a sua alma. Enquanto descia a montanha, ele ouviu os sons familiares da trombeta anunciando o pôr do sol, exatamente como havia tantas e tantas vezes ouvido quando era um menino crescendo em Nazaré. Antes de retornar ao acampamento, Jesus caminhou até a sinagoga em cuja escola havia estudado, e então permitiu à sua mente muitas reminiscências dos dias da sua infância. Naquele dia, bem cedo, Jesus havia enviado Tomé para acertar com o dirigente da sinagoga a pregação para Jesus no serviço do sábado pela manhã. O povo de Nazaré nunca teve a reputação de ser pio, nem de ser reto no seu modo de viver. Com o passar dos anos, essa aldeia tornou-se cada vez mais contaminada pelos padrões morais baixos da vizinha Séforis. Durante a adolescência e a juventude de Jesus, muita divisão nas opiniões sobre ele acontecera em Nazaré. Houve muito ressentimento quando ele mudou-se para Cafarnaum. Os habitantes de Nazaré tanto ouviram sobre as obras do seu antigo carpinteiro que ficaram ofendidos porque ele nunca havia incluído na sua própria aldeia de nascimento em qualquer das viagens anteriores de pregação. Haviam de fato ouvido sobre a celebridade de Jesus, mas a maioria dos cidadãos estava zangada porque ele não tinha feito nenhum dos seus grandes trabalhos na cidade da sua juventude. Durante meses, o povo de Nazaré discutiu muito sobre Jesus, mas as suas opiniões em geral eram desfavoráveis para com ele. Assim, o mestre encontrou-se em meio não a uma recepção de boas-vindas à casa paterna, mas decididamente em meio a uma atmosfera hostil e de muita crítica. Mas isso não era tudo. Seus inimigos, sabendo que devia passar esse dia de sábado em Nazaré e supondo que ele iria falar na sinagoga, haviam contratado um bom número de homens grosseiros e rudes para fustigá-lo e para criarem complicações de todos os modos possíveis. Os amigos mais idosos de Jesus, na maior parte incluindo o Chazan já caduco, que havia sido o professor da sua infância, eram falecidos ou já haviam deixado Nazaré, e a geração mais jovem estava predisposta a se ressentir da sua celebridade, com muito ciúme. Eles não se lembravam da sua devoção à família do seu pai, e eram amargos nas suas críticas por causa da negligência dele em visitar o seu irmão e irmãs casadas que viviam em Nazaré. A atitude da família de Jesus para com ele gerava também uma tendência de fazer aumentar esse sentimento indelicado dos habitantes da cidade. Os ortodoxos entre os judeus tinham a presunção de até mesmo criticar Jesus por ele haver caminhado muito depressa na direção da sinagoga nessa manhã de sábado. 8. O serviço do sábado. Esse sábado foi um lindo dia, e toda a Nazaré, amiga e inimiga, apareceu para ouvir esse antigo cidadão da aldeia falando na sinagoga. Muitos da comitiva apostólica tiveram de permanecer do lado de fora da sinagoga. Não havia lugar para todos que haviam vindo para ouvi-lo. Quando ainda jovem, muitas vezes, Jesus havia tido a palavra nesse lugar de adoração. E nessa manhã, quando o dirigente da sinagoga passou a ele o rolo das Escrituras Sagradas, de onde leria a lição da Escritura, nenhum dos presentes parecia lembrar-se de ser esse o mesmo manuscrito com o qual ele havia presenteado a essa sinagoga. Os serviços nesse dia foram conduzidos exatamente como quando ainda menino Jesus assistira a eles. Ele subiu no estrado dos oradores com o dirigente da sinagoga e o serviço teve início com a recitação de 2 orações. Abençoado é o Senhor, Rei do mundo, que forma a luz e que cria as trevas, o qual faz a paz e cria tudo, que na misericórdia dá luz à terra e àqueles que residem nela e que na sua bondade, dia após dia e todos os dias, renova as obras da criação.
Abençoado é o Senhor nosso Deus, para a glória das obras da sua mão e pela luz que ilumina e que ele criou para o seu louvor. Selá. Abençoado é o Senhor nosso Deus que criou as luzes. Depois de um momento de pausa, eles oraram novamente. Com um grande amor, o Senhor nosso Deus nos amou, e com uma piedade transbordante, ele teve piedade de nós, nosso Pai e nosso Rei, em nome dos nossos pais que confiaram nele. Vós ensinastes a eles os estatutos da vida. Tende misericórdia de nós e ensinai-nos. Esclarecei os nossos olhos para a lei. Levai os nossos corações a aderir aos vossos mandamentos. Une os nossos corações para amar e temer o vosso nome, e nós não seremos expostos à vergonha neste mundo sem fim. Pois sois o Deus que prepara a salvação, e a nós escolhestes entre todas as nações e línguas, e na verdade, vós nos trouxestes para perto do vosso grande nome, Selá, para que possamos louvar a vossa unidade com amor. Abençoado é o Senhor, que no amor escolheu o seu povo em Israel. A congregação recitou então o Shema, o credo da fé judaica. Esse ritual consistia em repetir inúmeras passagens da lei e indicava que os adoradores tomavam a si o jugo do reino do céu e também o jugo dos mandamentos, como aplicados ao dia e à noite. E então se seguiu a terceira oração. Verdade é que tu és Yahvé, o nosso Deus e o Deus dos nossos pais, o nosso Rei e o Rei dos nossos pais, o nosso Salvador e o Salvador dos nossos pais, o nosso Criador e o rochedo da nossa salvação, a nossa ajuda e o nosso libertador. O vosso nome é o do Eterno, e não há Deus além de vós. Uma nova canção os libertados fizeram em vosso nome, à beira do mar, e juntos todos vos louvaram e reconheceram-vos como Rei e dizem: Yahvé reinará nesse mundo sem fim. Abençoado é o Senhor que salva Israel. O dirigente da sinagoga então ocupou seu lugar diante da arca, ou cofre, contendo as escrituras sagradas, e começou a recitar as 19 orações do eucológio ou as bendições. Mas nessa ocasião, era desejável encurtar o serviço para que o ilustre convidado pudesse ter mais tempo para pregar. Desse modo, apenas a primeira e a última das bendições foram recitadas. A primeira foi: Abençoado é o Senhor nosso Deus, e o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, o grande, o poderoso e o terrível Deus, que demonstra misericórdia e bondade, que cria todas as coisas, que lembra as promessas grandiosas dos pais e que traz um Salvador para os filhos dos seus filhos e na causa do próprio nome, no amor. Ó Rei, nossa ajuda, salvação e proteção. Abençoados sois vós, o Yahvé, escudo protetor de Abraão. Então se seguiu a última bendição. Ó, concedei ao vosso povo de Israel uma grande paz para sempre, pois vós sois o Rei e o Senhor de toda a paz. E é bom aos vossos olhos abençoar Israel em todos os tempos e a toda hora com a paz. Abençoados sois vós, Yahvé, que abençoais o povo de Israel com a paz. A assembleia não olhava para o dirigente quando ele recitava as bendições. Em seguida às bendições, ele ofereceu uma prece informal adequada para a ocasião, e quando esta foi concluída, todos juntos disseram amém. Nesse momento, o Shazam foi até a arca e trouxe o rolo, que passou a Jesus para que ele pudesse ler a lição da Escritura. Era costume chamar 7 pessoas para ler nunca menos do que 3 versos da lei, mas essa prática foi posta de lado, nessa ocasião em que o visitante poderia ler a lição da sua própria escolha. Jesus, tomando o rolo, levantou-o e começou a ler no Deuteronômio. Pois este mandamento que eu vos dou neste dia não está oculto para vós, nem distante de vós. Não está no céu, de modo que vós possais dizer quem irá até o céu lá em cima, em nosso nome, para trazê-lo até aqui, até nós, de modo que possamos ouvi-lo e cumpri-lo. Nem está mais longe do que o mar, para que possais dizer quem irá até o mar trazer o mandamento até nós,
para que possamos ouvi-lo e cumpri-lo? Não. A palavra da vida está muito perto de nós. Está mesmo na nossa presença e no nosso coração, para que possais conhecê-la e obedecê-la. E depois de parar de ler a palavra da lei, ele procurou Isaías e começou a ler. O Espírito do Senhor está em mim, porque ele ungiu-me para pregar as boas novas aos pobres. Ele enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos e a recuperação da vista aos cegos, para colocar em liberdade os que estão feridos e proclamar o ano das boas-vindas ao Senhor. Jesus fechou o livro e, depois de entregá-lo de volta ao dirigente da sinagoga, sentou-se e começou a pregação ao povo. Começou por dizer: Hoje estas escrituras estão cumpridas. E então Jesus falou durante quase 15 minutos sobre os filhos e filhas de Deus. Muitas dentre aquelas pessoas ficaram contentes com o que ouviram e maravilharam-se com a graça e a sabedoria de Jesus. Era hábito na sinagoga, depois da conclusão do serviço formal, que o orador permanecesse lá, de modo que aqueles que estivessem interessados pudessem fazer-lhe perguntas. E desse modo, nessa manhã de sábado, Jesus desceu até a multidão que se comprimia na frente para fazer perguntas. E entre eles estavam muitos indivíduos agitadores, cujas mentes estavam voltadas para a injúria. E em meio a essa multidão circulavam aqueles homens de baixo calão, que tinham sido contratados para criar problemas para Jesus. Muitos dos discípulos e dos evangelistas que haviam permanecido fora estavam agora sendo comprimidos para dentro da sinagoga e logo se aperceberam de que aconteceriam complicações. Eles procuraram tirar o mestre dali, mas Jesus não quis ir com eles. 9. A rejeição de Nazaré. Jesus viu-se cercado na sinagoga por uma grande multidão de inimigos seus misturados a uns poucos dentre os seus próprios seguidores. E em resposta às perguntas grosseiras e aos escárnios sinistros, ele replicou, não sem uma leve ponta de humor: Sim, sou filho de José, sou carpinteiro. E não estou surpreso de que me fazeis lembrar do provérbio médico cura a ti mesmo, e que vós me desafiais a fazer em Nazaré o que ouvistes que fiz em Cafarnaum. Mas eu vos convoco a testemunhar que até mesmo as Escrituras declaram que um profeta pode ter honrarias, mas não na sua própria terra, nem entre os do seu próprio povo. Mas eles o acotovelaram e, apontando-lhe dedos acusadores, disseram: Achas que és melhor que o povo de Nazaré? Tu te afastaste de nós, mas o teu irmão é um trabalhador comum, e as tuas irmãs ainda vivem entre nós. Conhecemos a tua mãe Maria. Onde estão eles hoje? Ouvimos coisas importantes sobre ti, mas percebemos que não fazes nenhum prodígio quando voltas aqui. Jesus respondeu a eles: Eu amo o povo que reside na cidade onde eu cresci, e eu me rejubilaria de ver todos vós entrando no reino do céu. Mas não sou eu quem determina as obras de Deus. As transformações feitas pela graça vêm em resposta à fé viva daqueles que são os seus beneficiários. Jesus teria controlado com benevolência a multidão e teria efetivamente desarmado até aos inimigos violentos, não fosse por um erro tático de um dos seus próprios apóstolos, Simão Zelote, que com a ajuda de Naor, um dos evangelistas mais jovens, nesse meio tempo, havia reunido um grupo de amigos de Jesus no meio da multidão e, assumindo uma atitude beligerante, havia notificado aos inimigos do mestre para irem-se dali. Jesus havia muitas vezes ensinado aos apóstolos que uma resposta suave afasta a ira, mas os seus seguidores não estavam acostumados a ver o seu amado instrutor, a quem com tão boa vontade chamavam de mestre, ser tratado com tanta descortesia e desdém. Era demais para eles, e então se viram dando vazão a ressentimentos apaixonados e veementes, todos os quais apenas serviam para alevantar os ânimos da multidão nesse ajuntamento malsão e rude. E assim, sob a liderança dos mercenários, esses rufiões apoderaram-se de Jesus e empurraram-no para fora da sinagoga, até a beira de um precipício em uma colina próxima,
onde eles tinham a intenção de empurrá-lo da borda para que morresse na queda. Mas no momento em que estavam para dar-lhe o empurrão para a beirada íngreme abaixo, Jesus voltou-se subitamente para os seus captores e, encarando-os calmamente, dobrou os braços. Ele nada disse, mas os seus amigos ficaram mais do que atônitos quando, à medida que ele andava para a frente, a multidão abria-se e permitia que ele passasse sem ser molestado. Jesus, seguido dos seus discípulos, rumou para o acampamento, onde tudo isso foi contado a todos. E eles aprontaram-se naquela noite para voltar para Cafarnaum, bem cedo na manhã seguinte, como mandado por Jesus. Esse final turbulento da terceira viagem pública de pregação teve um efeito de moderação sobre todos os seguidores de Jesus. Eles começavam a compreender o significado de alguns dos ensinamentos do Mestre e despertavam-se para o fato de que o reino viria somente após muita tristeza e desapontamentos amargos. Deixaram Nazaré nesse domingo pela manhã e, viajando por estradas diferentes, todos finalmente se reuniram em Betsaida, ao meio-dia, na quinta-feira, 10 de março. Reuniram-se mais como um grupo moderado, sério e sem ilusões, de pregadores do Evangelho da Verdade, e não como um bando de cruzados entusiasmados e triunfantes que a tudo quisesse conquistar.